Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos de geometria analítica, agora abordando os temas do Enem. Bom, geometria analítica não cai muito no Enem, o que é até bom porque às vezes tem algumas contas mais chatas. Aqui uma questão do ano de 2013 que diz assim: nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução em termos de qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a 3 cidades, uma emissora de televisão pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C já existentes nessas cidades. E aí vem essa figura. Diz assim: as localizações das antenas estão representadas no plano cartesiano. Então, reparem que a escala está em quilômetros. Por exemplo, o ponto A tem x igual a 30, y igual a 20, quer dizer que ele está aqui na horizontal 30 quilômetros distante da origem, aqui na vertical coordenada y 20 quilômetros, ok? E a pergunta é: a torre deve estar situada em um local equidistante das 3 antenas. Pessoa que quer equidistante, né? É igual e distante de distância. Então, vai estar a mesma distância das 3 antenas. O local adequado para a construção dessa torre corresponde ao ponto de coordenadas. Letra A, 65,35, B, 53,30, tudo em quilômetros, C, 45,35, D, 50,20 e letra E, 50,30. Bom, se a gente pensar no desenho, então está aí, ó, equidistante. Eu chamei aqui a torre no desenho de T, de torre. A torre vai estar num ponto cuja distância até C, até A e até B seja a mesma. E aí já deu até para você sacar no desenho onde que tem que estar a torre T. Ou seja, já deu para a gente perceber que a resposta é 50,30. Voltando lá, ó, as coordenadas de T aqui, ó, 50 e 30. Mas nós vamos verificar isso e vamos também aproveitar para aprender outras ideias relacionadas ao tema. Uma maneira de fazer é você calcular a distância, né, da sua suposição, da sua hipótese, de onde você acha que está o ponto T, que é o 50,30, até o ponto A, até o ponto B e até o ponto C. Então, fazendo primeiro até o ponto A, estamos recordando aqui a fórmula de distância, que é raiz de x do ponto A menos x do ponto T ao quadrado, mais y do ponto A menos y do ponto T ao quadrado. Ok. Os valores, então: x do ponto A é 30, x do ponto T é 50, 30 menos 50, tudo ao quadrado, mais y do ponto A é 20, menos y de onde a gente acha que está o ponto T é 30, 20 menos 30 ao quadrado. Lembrando que ao quadrado nunca vai dar negativo. 30 menos 50 dá menos 20, que está ao quadrado, mais 20 menos 30 dá menos 10, também ao quadrado. Continuando na fórmula, menos 20 ao quadrado dá 400, mais menos 10 ao quadrado dá 100. Então, deu raiz de 400 mais 100. Só aproveitando para lembrar, pessoas, que vocês não podem separar a raiz no sinal de mais nem no sinal de menos, ok? Bom, então deu raiz de 500 a distância. Qual distância nós calculamos? Da torre até o primeiro ponto, a primeira cidade, que é a cidade A. Ok. Então, a gente teria que fazer a mesma coisa para calcular a distância de B até o ponto T, também vai dar raiz de 500, e a distância do ponto C, da cidade C até a torre, que também vai dar raiz de 500. E aqui nós comprovamos que realmente aquele ponto é o ponto procurado, porque as 3 distâncias são iguais, então a torre ficou equidistante das 3 cidades. Bom, então está aqui a posição da torre. Outra maneira, né, de você ter certeza seria a seguinte: eu coloquei aqui no desenho 3 retângulos, né, por quê? Então a gente pode reparar que esse segmento que representa a distância da torre até a cidade A, ele é o quê? Ele é a diagonal de um retângulo formado por 2 quadrados iguais. Está aqui, ó, que na escala aqui, cada quadrado aqui tem lado de 10 quilômetros. Então está aqui o desenho.
Do T para o A. Do T para o B é a mesma coisa. Nós também temos o segmento que liga T a B como sendo a diagonal de um retângulo formado pelos mesmos dois quadrados, do mesmo tamanho. E também, da torre até a cidade C, temos novamente a diagonal de um retângulo formado por dois quadrados, de lado 10 triângulos. Né? Então, logicamente, né, como os retângulos são todos congruentes, entre aspas, iguais, as diagonais têm o mesmo tamanho. Então, realmente, geometricamente, a gente está percebendo que a torre T está equidistante das três cidades. Se você quiser calcular a distância, né, então está aqui, ó, peguei um dos três triângulos, né, é o mesmo triângulo em posições diferentes, então eu peguei aqui a diagonal aqui de T para A base do retângulo aqui é 20, né, 50 menos 30, a altura do retângulo 30 menos 20 dá 10, e nós queremos calcular a distância de T até A aqui no exemplo, que é a diagonal, que está sendo afirmado ali que é raiz de 500. Como que a gente faria então? Usando o teorema de Pitágoras, né, porque o triângulo é retângulo. Então, hipotenusa ao quadrado igual 1 dos catetos ao quadrado, em qualquer ordem, 10 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, 20 ao quadrado. Então, pessoas, lembre-se do seguinte, nós temos uma fórmula para a distância dos dois pontos, mas você não precisa necessariamente usar a fórmula. Sempre que possível, vai ser melhor, mais simples e, portanto, menos sujeito a erro, você usar o teorema de Pitágoras na sua figura, sempre que possível. Então, ficou no teorema de Pitágoras x ao quadrado igual 10 ao quadrado 100 mais 20 ao quadrado 400, x ao quadrado igual a 500, né? Teríamos duas soluções para x, mas como no contexto x é um valor positivo, é uma distância, o x é raiz de 500, né? Confirmando o mesmo valor que a gente já tinha encontrado antes, ok? Na verdade, você também pode pensar assim, né? Se a distância de T até as cidades A, B e C é a mesma distância, né? Novamente, a torre é equidistante das três cidades, na verdade, essa torre está no centro de um círculo que passa pelas três cidades. Por que eu estou afirmando isso? Porque se essa configuração está valendo, o que acontece? A distância de T até A é o raio do círculo, de T até B também é o raio do círculo e de T até C também é o raio do círculo. Ou seja, o ponto que está equidistante de outros três pontos não alinhados é o centro de um círculo que passa nesses três pontos. E aí, vamos ver um outro ponto de vista, então, sobre a questão. Nós temos aqui, eu vou fazer um parênteses, o segmento AB, e nós queremos achar um ponto cuja distância até A seja igual à distância até o ponto B. Né? Então, primeiro eu estou trabalhando só com duas cidades, as cidades A e B. Por enquanto, eu só quero um ponto equidistante dessas duas. Depois, nós vamos pensar na cidade C. E o que nós podemos fazer? Primeiro, nós vamos achar o ponto médio de A do segmento AB. Né? Temos aquela fórmula do ponto médio na geometria analítica. Então, aqui eu só fiz geometricamente, achei o ponto médio do segmento AB. Ok, e aí eu vou passar nesse ponto médio do segmento AB uma reta perpendicular ao segmento AB. Essa reta tem nome, ela chama mediatriz, exatamente porque ela está dividindo o segmento ao meio na perpendicular. Então, novamente, pegamos o ponto médio de AB e passamos por esse ponto médio uma reta perpendicular ao segmento AB. Nome dessa reta, mediatriz. E aí, se você escolher qualquer ponto em cima dessa reta, que chamei de ponto P no nosso exemplo, a distância de P até A é a mesma distância de P até B. Está escrito aqui, ó. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, dois retângulos congruentes. Né? Se você não gosta muito de terminologia técnica matemática, pensa que isso aqui é um espelho. Esse aqui é um espelho, o triângulo PMA é o reflexo do triângulo PMB. Ok? Então, na verdade, esses dois triângulos têm os mesmos ângulos, um deles de 90 graus, tem as mesmas medidas dos lados. Então, esses dois lados aqui, ó, PA e PB, são congruentes, têm a mesma medida. Então, se você quer achar um ponto equidistante de A e B, basta você pegar qualquer ponto sobre a mediatriz do segmento AB. Então, o que você poderia fazer nesse problema? Por exemplo,
pega e liga A com C. Você vai ter o segmento AC. E em seguida, no ponto médio desse segmento, você passa a sua primeira mediatriz. Quer dizer que todos os pontos em cima desta reta aqui vermelha são equidistantes de A e de C, inclusive o ponto médio, ok? Para cá também, ó. Você pegar um ponto aqui, ele vai ter a mesma distância de A até C. Só que esse ponto, ele também precisa ter a mesma distância até a cidade B. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos agora traçar o segmento AB, né? E aí nós vamos traçar uma outra mediatriz. Então, nós pegamos aqui na figura, aqui foi fácil, né? Porque o segmento AB está na horizontal, então o ponto médio está bem fácil aqui de localizar. Passamos aqui uma outra mediatriz, quer dizer que, novamente, os pontos que estão nesta reta vertical azul são equidistantes de A e B. Imagina um ponto aqui na figura, esse ponto aqui, por exemplo, a distância até A é a mesma distância até B. Tá, então, peraí, vamos pensar. Os pontos que estão na primeira mediatriz, que é a reta vermelha, eles equidistam de A e C. Os pontos que estão na segunda mediatriz, que é essa reta vertical azul mais escura, equidistam de A e B. Então, esse ponto aqui, que está na interseção das duas mediatrizes, ele, ao mesmo tempo, equidista de A e C, porque ele está na reta vermelha, e ele equidista de A e B também, porque ele está na reta azul. Então, este ponto aqui de interseção das duas mediatrizes, necessariamente, ele vai ser equidistante dos três pontos. Porque se a distância até A é igual à distância até C e a distância até A é igual à distância até B, ficou tudo igual. Ok? Então, na verdade, o ponto procurado, que novamente, né, é o ponto 50-30, está no ponto de interseção dessas duas mediatrizes. Esse ponto que está marcado aí. E agora, né, se você fizer novamente aquela figura, voltamos na figura original. Um comentário, se você quiser ver uma aplicação disso, né, na aula, muitos alunos falam para mim e para vários colegas de matemática: mas Alex, onde que eu uso isso na vida real? Existe um vídeo muito interessante que você pode procurar no YouTube, digita lá no YouTube assim, piloto perdido, ou então avião perdido. Na lista lá de vídeos, um dos primeiros vídeos que vai aparecer vai ser um vídeo que tem um globo terrestre desenhado, né? Aí você clica lá e assiste essa história. Eu vou contar muito rapidamente o que aconteceu. Um piloto estava pilotando um monomotor, um avião Cessna, no Oceano Pacífico. Ele ficou sem instrumento de navegação, né? Imagina o medo que esse piloto passou, né? Você no meio de 1000 quilômetros de água para todo lado, sem instrumento de navegação. E aí ele pediu socorro pelo rádio. E o piloto de um avião comercial, um DC-10 da empresa chamada Air New Zealand, da Nova Zelândia, recebeu essa informação, né, porque ele estava mais ou menos na área, e decidiu procurar esse piloto que estava perdido e salvar a vida dele. E para fazer isso ele usou matemática 3 vezes. Uma das vezes foi exatamente achando o centro de um círculo pelo cruzamento de duas mediatrizes. Quando vocês assistirem o vídeo, pessoas, vocês vão lembrar desse desenho que está aqui, porque o desenho que está lá é extremamente semelhante. E nessa situação da vida real, o raio do círculo era o alcance do rádio. E o centro do círculo era exatamente a posição na qual o piloto do monomotor estava perdido. Esse voo atrasou, se não me engano, umas 4 horas, né? Mas os passageiros do voo, evidentemente, ficaram muito felizes porque o piloto efetivamente salvou a vida de outro piloto. Outra questão do Enem, agora do ano de 2015. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura, já vou mostrar a figura, mostra o percurso indicado pelas setas, realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Ok, então a linha de ônibus precisa de um ponto a mais. Então está aqui, ó. Aqui na rua A tem um ponto de ônibus aqui em P, aí o ônibus vira aqui, na perpendicular aqui na rua B, tem um ponto de ônibus aqui, né, representado pelo ponto Q, e aí ele vira novamente à esquerda e vai para a rua C, ok? Repara aqui que tem a escala, né? E aí a pergunta é a seguinte: os estudos indicam que o novo ponto T
deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são: letra A, 290,20, letra B, 410,0, letra C, 410,20, letra D, 440,0 e letra E, 440,20. Espera aí, vou entender direitinho a situação. Quer dizer que este aqui é o percurso do ônibus, ok? Do ponto P até o ponto Q, a rua C então já não está na nossa jogada. E nós temos que achar um ponto de ônibus de tal forma que de P até o novo ponto a distância seja a mesma que do novo ponto até o ponto Q. Então, pessoas, tomem cuidado porque alguns alunos ficaram tentados a ligar aqui, ó, né, por esta rua aqui transversal, que nem precisava, na verdade, estar na figura, né, já que este ônibus não passa nela, e várias pessoas ficaram tentadas a achar que o ponto médio desse segmento, né? E realmente, o ponto médio aqui nessa rua, que não tem nome na figura, está à mesma distância de P e de Q, pela definição de ponto médio. Só que não é isso que o problema quer. Repara lá, o percurso de P até Q. E a pergunta diz que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso, né? Então, o ponto médio não vale. Então, está aí, ó, entre as paradas já existentes P e Q e as distâncias sejam iguais. Então, esse ponto vai estar em algum lugar mais ou menos aqui assim, ó, né? Não vai estar no ponto médio porque o ônibus não passa aqui, né? O ônibus sai do ponto P, vai passar no novo ponto de ônibus, que é o ponto T, vai virar a esquina aqui e vai chegar até o ponto Q. Por que eu sei que esse ponto está aqui e não está aqui? Ó? Porque se você olhar, né, essa distância aqui, ó, 550 menos 30, é maior do que essa distância aqui de 20 até 320. 550 menos 30 dá 520. E 320 menos 20 dá 300. Né? Então, esse lado aqui é maior. Né? Então, o ponto do meio vai estar na rua A e não na rua B. Né? Tá aqui, ó, 300 é essa distância e 520 é essa distância aqui. Ok. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui, ó, de x, tá? A distância do ponto T até a esquina aqui. Bom, então vamos pensar juntos, pessoas. Se o total é 520 e este pedaço aqui é x, quanto que faltou? Chuta o número, por exemplo, se aqui fosse 20, aqui seria 500, né? Se aqui fosse, sei lá, 40, aqui seria 480. Então, na verdade, esse pedaço que está faltando do ponto P até o ponto T é 520 menos x, é a diferença. É o que falta para completar 520. Se você somar x com 520 menos x, vai cortar x com menos x e o total aqui vai dar 520, ok? Bom, e aí nós temos que fazer o seguinte, vamos montar uma equação. Como assim? Voltando na figura, a distância de P até o ponto T, que é 520 menos x, vai ser igual à distância de T virando a esquina até o ponto Q, que é x aqui nesse pedacinho verde e 300 no pedacinho laranja. Está lá, ó, x mais 300 igual a 520 menos x. Tanto faz, tá? A ordem que você vai pôr cada lado. Bom, e aí eu passei o x que estava negativo, positivo para a esquerda, o 300 negativo para cá, ficou x mais x igual a 520 menos 300. Fazendo a conta, x mais x, 2x, 520 menos 300, 220. O 2 passa dividindo, x é 220 sobre 2, e finalmente o x é 110. Pessoas, na hora que vocês chegarem nesse ponto, qual que é a sugestão? Volta na figura agora que você tem o valor de x e substitui. O x aqui é 110, né? Consequentemente, 520 menos x é 520 menos 110, que vai dar 410. Observe então, ele está perguntando as coordenadas do ponto T, o x do ponto T é 20. Né? No momento que você desenhou o ponto T, repara que o y do ponto T é 20, você já eliminou duas alternativas, né? Ou é A, ou é C, ou é E. Então, você já tinha aí uma melhor escolha. Tá? O y do ponto T é 20 e o x do ponto T, então, ó, vai dar quanto? Se essa distância é 410 e até aqui já é 30, 30 mais 410, 440.
A alternativa é: lembrem-se de ir lá assistir o vídeo, digita lá no YouTube Piloto Perdido ou Avião Perdido para você ver o lance lá da interseção das mediatrizes. Muito obrigado e até a próxima aula.